Obrigado, Vera. Laurentino, primeiramente, parabéns pelo seu novo trabalho e pelas todas as contribuições que você tem feito ao debate público. Um dos capítulos que eu achei bem interessante do seu novo livro foi o que trata sobre os papéis das mulheres. Você ali procura fazer uma revisão à luz da historiografia recente das contribuições das mulheres nesse período histórico. E também você chama atenção para o fato da historiografia tradicional acabar gerando uma visão distorcida das mulheres nesse período. Você também discute um pouco que parte dessa historiografia tradicional foi feita, sobre muito do olhar do homem branco. Nesse sentido, como pesquisador, mesmo que a gente tente fazer uma pesquisa cuidadosa, com um olhar atento, imparcial, muitas vezes os nossos vieses acabam ficando na nossa pesquisa. E nesse sentido, por exemplo, é inevitável que a classe social, o gênero e a raça muitas vezes afetem nos nossos olhares e os resultados de uma pesquisa. Então, nesse sentido, por exemplo, se a gente pegar um homem branco da elite, ele vai ter possivelmente uma visão muito diferente do que uma mulher negra que mora na periferia. E, consequentemente, isso pode afetar o pensamento de diversas formas. Então, eu costumo dizer que entre erros, acertos e preconceitos, o pensamento social brasileiro foi construído basicamente pela visão de uma elite branca. E nesse sentido, eu gostaria de saber de você, no seu entendimento, o que perdemos como sociedade devido a esse fato que a narrativa e o pensamento dominante foi criado e continua sendo criado fundamentalmente por uma elite branca. Professor, essa pergunta é muito boa, porque ela diz respeito à construção de uma identidade nacional, A disciplina de história tem como objetivo sempre chegar ao mais próximo possível da verdade dos fatos e dos acontecimentos. Esse é o objetivo de todo historiador, como também de todo jornalista, Mas, dependendo da maneira como essa história é narrada e interpretada, ela serve também para estruturar mitos e uma construção imaginária a respeito de nós mesmos, A educação, por exemplo, ela reproduz conhecimento, mas ela pode embutir também um projeto de esquecimento, de jogar na sombra determinados protagonismos, que é isso que eu tenho alertado bastante nos meus livros. Então, assim, o Brasil foi construído, como eu insisto bastante, de cima para baixo, é uma visão do colonizador europeu branco, as contribuições dos indígenas, dos negros, dos pobres, dos marginalizados, das mulheres, sempre foi jogada no segundo plano. E isso transparece, ou transparecia até recentemente nos livros de história, nos livros didáticos. O Brasil nunca teve um grande Museu Nacional da Escravidão, portanto, é um projeto nacional de esquecimento. E o Brasil perde muito, porque nós acabamos entrando num processo de auto-engano, de fingir que nós somos uma coisa, quando, na verdade, nós somos outra. No livro 1889, eu fiz um capítulo chamado A Miragem, em que eu falo de uma ruptura entre o Brasil institucional, o Brasil político, o Brasil burocrático, que tinha imperador, tinha príncipe, tinha princesa, tinha conde, duque, barão, tinha uma arquitetura imperial, um parlamento bicameral, tinha liberdade de imprensa. Parecia que você estava na Europa, parecia que você estava em Viena, em Versalhes, em Schönbrunn. Quando você olhava na rua, a realidade era de escravidão, pobreza e analfabetismo. Então, a gente construiu uma série de mitos a respeito do Brasil. E um dos mitos mais recorrentes, que hoje, felizmente, está sendo questionado, é de que nós teríamos tido uma escravidão mais patriarcal, benévola, boazinha, branda, e que isso teria resultado numa grande e exemplar democracia racial. Isso é balela. Basta, se você olhar os livros de história hoje, e a produção historiográfica brasileira é muito rica nessa área, você vai ver que a escravidão no Brasil foi tão violenta quanto em qualquer outro território escravista da América. Sim. E a chamada democracia racial é desmentida pelo noticiário do dia a dia.
Nós somos um povo profundamente preconceituoso, profundamente racista. E é esse racismo silencioso, né? O racismo silencioso, ele não agride verbalmente, com uma injúria racial em pública, mas aceita a ideia de que a imensa maioria da população brasileira descendente de africanos não tem as mesmas oportunidades, não tem os mesmos benefícios e serviços do Estado. Então, assim, o fato de haver uma visão eurocêntrica e branca nos empobrece, nos torna um país infantil, um país que finge ser uma coisa quando é outra. Então, acho que assim, a grande beleza do Brasil, da democracia, está sendo justamente a discussão desses assuntos. Nunca se falou tanto a respeito do Brasil, da índole, da identidade nacional brasileira, incluindo o racismo. Isso vai nos levar a um patamar de maturidade a respeito do que nós somos